O som das rodas da charrete rangendo contra a estrada seca anunciou sua chegada muito antes que alguém a viu. O sol do fim de tarde dourava a poeira que subia ao redor dos cavalos, e o calor parecia emanar tanto da terra quanto do céu. Beatriz não via nada disso, menos mas sentia tudo. Cada tranco da carroça, cada farfalhar das folhas ao vento, cada passo dos cavalos era uma pincelada em sua mente atenta. O cheiro do capim queimado pelo sol, da madeira do banco sob seus dedos e do suor do cocheiro que acompanhava formavam um quadro complexo, mais vívido do que qualquer pintura. Quando o veículo parou diante da casa grande da fazenda dos Alencar, o cocheiro desceu primeiro. Chegamos, senhorita Beatriz. A moça assentiu com um leve sorriso e estendeu a mão em silêncio, esperando ajuda para descer. Ela sabia que sempre havia um segundo de hesitação. E ele veio, como de costume. O homem se perguntava se deveria pegá-la pelo braço, pela cintura, se ela conseguiria apoiar-se sozinha. Foi então que outra mão, firme e morna, segurou a dela. Com licença, moça, posso lhe ajudar? A voz era grave, serena, com um sotaque arrastado do sertão. Havia algo nela, menos talvez o timbre calmo, ou a ausência de pena menos que fez Beatriz relaxar um pouco os ombros. Pode, sim, obrigada. Desceu com leveza, guiada por aquela mão segura, e logo sentiu a terra batida sob os sapatos. Uma brisa trouxe o cheiro forte de curral, de couro, de bicho. Ela inspirou fundo. Tá sentindo? Perguntou o homem ao seu lado. Sim, cheiro de vida, de gente que trabalha com o corpo. Ele riu baixo, um som que parecia tilintar como esporas no chão de madeira. Gente e bicho, tudo misturado. Beatriz se virou levemente em sua direção, guiando-se apenas pelo som da respiração dele. Você trabalha aqui? Trabalho. Sou vaqueiro. Lucas. Ela repetiu o nome mentalmente, como se tentasse memoriza. Lou através do som. Lucas, forte, simples. A conversa foi interrompida pela chegada apressada da dona da casa, Dona Mariana, que abraçou sem muito jeito e começou a dar instruções apressadas à empregada. Preparar o quarto, esquentar a água, servir o chá da cidade que tinham guardado, tudo com uma voz ansiosa, como se quisesse compensar a falta de intimidade, com hospitalidade exagerada. Beatriz, apenas assentia algo, mas por dentro se retraía. Sentia as emoções das pessoas em torno como quem ouve uma música desafinada. Nenhuma intenção era exatamente maldosa, mas todas eram filtradas por compaixão ou desconforto. No quarto, a camareira lhe descreveu as coisas com rapidez, menos cama à direita, janela à esquerda, armário no canto. Beatriz ouviu tudo, guardou tudo, mas preferiu explorar por conta própria depois. Quando ficou sozinha, tirou os sapatos e caminhou lentamente, medindo o espaço com os pés e as mãos. Sentou-se na cama e deixou os dedos correrem pela colcha de algodão. Era simples, mas limpa e bem cuidada. Tudo ali parecia ter sido preparado com pressa, mas também com certo esforço para agradar. Ao anoitecer, recusou a companhia para jantar e preferiu ficar na varanda lateral. Queria ouvir o que o silêncio do campo tinha a dizer. E ali, sentada no escuro, envolta por sons desconhecidos, ela sentiu medo e fascínio. O silêncio do sertão não era ausência de som, era a presença plena. Os grilos, as corujas, o vento nas folhas, o estalar das madeiras da casa se ajustando à queda da temperatura. Era como se tudo falasse ao mesmo tempo. E no meio disso, passos firmes soaram sobre a varanda de tábuas. Boa noite, moça Beatriz. Posso me sentar, claro. Lucas, certo, o mesmo. O vaqueiro se sentou a uma distância respeitosa. Havia um cheiro de terra molhada na roupa dele, como se tivesse acabado de vir do campo. A senhora costuma ficar sozinha assim? Costumo. Não por escolha, mas às vezes gosto. Lucas não respondeu de imediato. Parecia ponderar as palavras. Aqui, a solidão fala alto, mas também canta. Ela franziu a testa, interessada. E o que ela canta? Depende. Hoje, acho que canta O Caminho da Lua, nascendo por trás do morro. Beatriz se endireitou no banco de madeira. Me conte, como é esse caminho? Ele puxou o chapéu mais para trás, apoiou os cotovelos nos joelhos e começou a descrever. A lua hoje é cheia, bem redonda, como uma moeda grande, dessas que a gente guarda no bolso, por sorte. Quando sobe, sai amarela do mato, esbarrando nos galhos secos. A luz dela espalha um clarão leitoso pela plantação, fazendo as folhas brilharem, como se tivesse caído orvalho antes da hora. Ela fechou os olhos, não por necessidade, mas por prazer. Continue. O céu em volta vai
clareando aos poucos, mas de um jeito macio. Tem estrela que some, outra que parece piscar mais devagar, e o cheiro do capim muda. Fica mais frio, úmido, como se a lua soprasse nele. Beatriz respirava fundo, como se tentasse absorver aquela pintura pelas narinas. Nunca ninguém havia descrito a noite para ela com tanta poesia, com tanto cuidado. E você vê tudo isso sozinho? Lucas hesitou. Ver é jeito de dizer. Eu olho, mas às vezes acho que quem sente mesmo é o peito. Depois de alguns minutos, Beatriz falou baixinho. Obrigada por me mostrar. Eu nunca soube que a noite podia ser assim. Lucas observava, mesmo sabendo que ela não veria seu olhar. E a senhora, o que vê quando tá tudo escuro? Ela sorriu. Eu vejo sons, imagino formas a partir do que ouço. Às vezes também invento. O mundo fica mais bonito quando você tem liberdade para sonhar com ele. Lucas deixou escapar um murmúrio de admiração. Era um homem de poucas palavras, mas bom de escuta. E ali, naquela varanda, sob um céu que ela não podia ver, Beatriz sentiu que talvez não precisasse tanto dos olhos. A noite avançou e com ela uma semente invisível foi lançada entre os dois. Uma semente feita de palavras, de silêncio compartilhado, de um mundo que nascia entre os sentidos. E além deles, na manhã seguinte, Beatriz acordou com um som distante dos galos cantando em revezos. Cada canto vinha de uma direção diferente, como se os animais tivessem combinado uma sinfonia que ela desconhecia. Sorriu com a descoberta. Não havia despertador, mas o sertão parecia saber a hora de acordar. Levantou-se com cuidado, lembrando-se das referências que havia mapeado no quarto. A madeira do assoalho rangia de forma diferente perto do armário. As tábuas próximas à janela estavam mais quentes pelo sol. Vestiu-se sozinha, como sempre fazia, e desceu pela casa ainda sonolenta. Na varanda, o cheiro de café fresco a guiou até a cozinha. Dona Mariana insistiu em servir-lhe o de jejum com 1000 cuidados, como se Beatriz fosse feita de porcelana fina. Ela agradeceu, mas recusou a companhia constante. Queria andar, ouvir, sentir. Foi ao lado da casa, onde a terra batida era firme e o som dos passos ecoava limpo. Tava ali, tentando descobrir onde começava o curral, quando ouviu o passo leve e conhecido. Achei que a senhora fosse dormir até mais tarde, disse Lucas, com aquele tom calmo que parecia não ter pressa, e perder o espetáculo da manhã. Jamais Beatriz virou o rosto em direção à voz. Tá sozinho, sempre estou nesse horário. Os outros estão no galpão, separando o sal para os bois. Mas se quiser, posso te mostrar um pedaço do campo. Ela sorriu, estendendo a mão. Só se me prometer continuar desenhando com as palavras. Já que não posso ver, você vai ter que trabalhar em dobro. Lucas aceitou o desafio com um meio sorriso e a conduziu com delicadeza, mas sem superproteção. Beatriz notava isso. Ele não a tratava como inválida, nem como um fardo, apenas como alguém que enxergava de outro jeito. Caminharam por entre o pasto baixo, o som dos cascos distantes marcando o compasso do silêncio ao redor. O vento soprava leve, e Lucas começou a descrever. Aqui tem um mandacaru, alto e espinhento. Cresce como se quisesse furar o céu. A pele dele parece couro de vaca, toda cheia de cortes finos. As flores só se abrem de noite, branquinhas, como estrela desavisada, e o chão vermelho. Seco, mas firme. O tipo de terra que a gente sente no corpo quando cai, mas também é boa para plantar. E agora, mais adiante, ele fez uma pausa, olhando o que vinha menos. Tem uma árvore que eu gosto, quero encostar nela, Beatriz. Ele a levou até o tronco rugoso de um umbuzeiro. Ela estendeu as mãos e tocou o caule largo, sentindo a casca irregular. Marcada pelo tempo, ela parece antiga. Meu pai dizia que ela já estava aqui quando ele era menino. Ela contornou a árvore com as mãos, em silêncio, até encontrar uma fenda profunda no tronco. E isso, raio, uma vez caiu por perto. A árvore sobreviveu, mas ficou com essa cicatriz. Desde então, ninguém mais senta a sombra dela quando chove. Beatriz se sentou na raiz espessa e respirou fundo. Você descreve as coisas como se elas tivessem alma. Lucas coçou a nuca, desconcertado. É que eu gosto de reparar. O mundo é bonito quando a gente presta atenção. E quase ninguém presta, né? Quase ninguém menos, ele repetiu. Com pesar. Ali, sob o umbuzeiro, a conversa foi tomando outro tom. Beatriz perguntou sobre a infância dele, sobre como era viver tão distante da cidade. Sobre o som dos bois, a diferença entre o mugido de fome e o de raiva. Lucas respondia com simplicidade, mas com uma precisão.
quase poética. Tem boi que canta de tristeza, tem cavalo que relincha de saudade, e tem gente que nunca escuta. Mas você escuta. Tento escutar. É mais difícil que falar. Beatriz sorriu e abaixou a cabeça, tocando o chão com a ponta dos dedos. Na cidade, todo mundo fala de... Lucas sentou ao lado dela, respeitando a distância. E lá, escutam você. Ela hesitou. Escutam o que querem ouvir. Escutam meus pais, minhas notas, minhas necessidades. Mas ninguém me escuta como pessoa, como alguém com vontade própria. Lucas não respondeu, apenas olhou para o campo, onde alguns cavalos pastavam com calma. O silêncio entre eles não era desconfortável, era cheio de significados. De volta a casa, Beatriz sentou no alpendre e pediu que ele descrevesse o fim da tarde. Lucas, já acostumado com o pedido, narrou o céu alaranjado, as sombras se alongando como dedos sobre o pasto, os insetos trocando de turno, o cheiro doce da terra esfriando. Quando você fala, é como se eu visse, mas não com os olhos, com o peito, disse ela, um fio de voz. Lucas baixou o chapéu. E eu também vejo mais quando falo para você. Ela se virou ligeiramente em sua direção, como se procurasse os olhos dele com os próprios. A gente se completa então. O vaqueiro nada respondeu, mas dentro de si uma certeza nascia. Beatriz não era apenas uma hóspede, nem uma moça cega que precisava de cuidados. Ela era presença. Era espelho, era vento novo soprando nos cantos esquecidos da fazenda a menos, e dele mesmo. No fim daquele dia, Beatriz voltou ao quarto com os sentidos transbordando. Tocou as próprias pálpebras com suavidade e sussurrou. Nunca enxerguei tanto como hoje. Os dias seguintes correram como água em riacho fundo, sem pressa, mas cheios de movimento sob a superfície. A cada manhã, Beatriz e Lucas retomavam o ritual. Ele a conduzia pelo campo, descrevendo a paisagem com palavras escolhidas com precisão de artista. Ela, por sua vez, ouvia com os sentidos aguçados, absorvendo sons, cheiros e texturas, como se fossem tintas em sua paleta invisível. Lucas se surpreendia com a maneira como Beatriz decifrava o mundo. Ela identificava a diferença de um campo aberto para uma trilha coberta apenas pela forma como o som do vento mudava ao passar pelas folhas. Sabia quando uma nuvem cobria o sol, mesmo que ninguém dissesse nada. Reconhecia o humor dele só pelo ritmo da respiração. Era como se, no silêncio, ela tivesse desenvolvido uma escuta de alma. Na tarde daquele domingo, o céu estava parcialmente encoberto. A brisa era mais úmida, prenúncio de chuva. Beatriz estava sentada no alpendre, os pés descalços sobre o chão frio, quando ouviu os passos pesados de botas conhecidas. Achei que tivesse ido ao curral, disse, sem se virar. Fui, voltei rápido. Parece que vem temporal mais tarde. Eu senti o cheiro mudo. O ar pesa nos ombros. Lucas parou ao lado dela, apoiando-se na coluna de madeira. A senhora é danada mesmo. Beatriz menos corrigiu ela, sorrindo. Já te pedi para não me chamar assim. Ele se aproximou um pouco mais, Beatriz. Então, melhor, respondeu, com leveza. Depois de um breve silêncio, acrescentou. Hoje eu queria te ver. Lucas franziu o senho, confuso. Me ver, sim, com as mãos. Posso? Ele demorou alguns segundos para responder. Não era vergonha, era respeito. Sabia que aquele pedido carregava mais do que curiosidade, carregava confiança, intimidade. Um passo fora da linha segura que os dois vinham traçando. Pode, disse, sentando-se ao lado dela. Beatriz virou-se de frente e levantou as mãos devagar, como quem se aproxima de uma pintura delicada. Lucas ficou imóvel, os olhos fixos no rosto dela. Quando os dedos tocaram sua testa, ele fechou os olhos. Ela começou pela linha da sobrancelha, descendo até o nariz, sentindo o formato, a largura. Depois passou pelos ossos das bochechas, pela mandíbula forte, pelo contorno da barba curta. A pele dele era áspera, como a de quem vive sob sol e vento, mas havia calor nela, vida. Ao tocar os lábios dele, seus dedos hesitaram. Lucas segurou a mão dela com cuidado. Pode continuar. Ela encostou os dedos no lábio inferior, sentindo a textura firme e quente. O ar entre eles ficou denso, como se o tempo tivesse parado. E então, sem aviso, o gesto virou proximidade. Proximidade virou impulso. E impulso virou beijo. Foi um beijo silencioso, mas cheio de palavras não ditas. O encontro de mundos, o dela, cheio de sensações internas, e o dele, moldado pela terra e pelo esforço, fundindo-se num só instante. Lucas recuou primeiro, os olhos ainda fechados. Me desculpe, pelo quê? Por sentir isso, por querer... Beatriz franziu o senho,
tocando os próprios lábios com as pontas dos dedos. Você acha que só você sentiu? Ele ia responder, mas um estalo cortou o ar. A porta lateral da casa se abriu de repente. Beatriz! A voz de Lúcia, irmã mais nova de Dona Mariana, veio carregada de espanto. O que está acontecendo aqui? Lucas se levantou de imediato, chapéu nas mãos, olhar no chão. Me perdoe, sinhá. Eu não devia. Saia daqui agora, Lucas, ela disse, sem sequer olhar para Beatriz. Ele não. Apenas se afastou, os passos pesando como se carregassem sacos de sal. Beatriz ficou sentada, o peito acelerado. Ele não fez nada de errado, disse. Você não sabe o que está dizendo. É uma moça da cidade. Tem posição. Ele é só um vaqueiro. Beatriz se levantou com calma, ajustando a postura. E foi ele quem me mostrou o mundo nos últimos dias, enquanto todos os outros só me mostravam limites. Lúcia recuou, mas não insistiu. Apenas saiu, batendo a porta atrás de si. Sozinha novamente, Beatriz levou as mãos ao peito. O coração batia forte, mas não de culpa. Era desejo, era confusão, era decisão. Naquela noite, ela não dormiu. Repassou cada toque, cada palavra, cada silêncio compartilhado. Pensou na forma como Lucas falava da lua, como descrevia o campo, como a fazia sentir-se inteira. Ao amanhecer, desceu pelas escadas sem avisar ninguém. O céu ainda estava tingido de lilás, e a fazenda despertava aos poucos. Caminhou sozinha até o curral, ouvindo o som dos bois, o farfalhar dos matinhos sob seus... Lucas estava ali, alimentando os animais. Quando percebeu a presença dela, largou o balde com ruído seco. Beatriz não devia ter vindo. Vão falar? Vão. Lucas interrompeu. Eu quero entender o que aconteceu ontem, porque para mim foi real. E bom, ele se aproximou lentamente, como se duvidasse da permissão. Foi, mas não devia. Por quê? Porque eu sou da cidade? Porque sou cega? Porque você é prometida a outro. Ela congelou. Como assim? A Dona Mariana falou ontem com sua família. Disseram que já tem compromisso acertado com um moço da capital, alguém que sua mãe escolheu. Beatriz sentiu o mundo girar sob os pés, como se um vazio se abrisse entre ela e tudo o que vinha construindo. Eu não sabia disso. Lucas a segurou pelos braços. Por isso eu preciso ir embora, antes que se machuque mais. Ela recuou um passo, engolindo em seco. Eu não quero ir. Não agora. Não assim. Ele hesitou. E o que você quer? Beatriz levantou o queixo, o rosto virado para onde ele estava. Quero a verdade. E quero a liberdade de escolher com quem dividir minha escuridão e minha luz. Lucas fechou os olhos. Sabia que não conseguiria impedi-la. Ela era fogo brando, não queimava por fora, mas consumia por dentro. Sua presença mudava a ordem natural das coisas. Então me diga, que eu sou para você? Ela não precisou pensar. Você é a voz que me ensinou a ver. Ele não respondeu com palavras, apenas estendeu a mão. Ela a segurou, e naquele gesto havia tudo: ternura, medo, coragem, desejo. Beatriz sabia que teria que enfrentar muita coisa dali para frente, mas também sabia que, ao tocar o rosto de Lucas, ela não havia apenas descoberto seus traços, havia encontrado um caminho, e pela primeira vez não se sentia perdida. O cheiro de bolo de fubá, requenceido do forno, invadia a cozinha quando Beatriz entrou. Os sons da manhã pareciam mais intensos do que nunca, menos a chaleira apitando, o tinir das louças sendo colocadas sobre a mesa, o ranger das cadeiras, mas tudo era abafado por uma única sensação: descompasso. Dormiu bem, querida? Perguntou Dona Mariana, sem erguer os olhos do bule de café. Dormi, Beatriz respondeu baixo, mas firme. Queria conversar. A anfitriã hesitou por um segundo. O silêncio entre as duas foi preenchido apenas pelo som do líquido quente sendo servido. Pode falar. Ontem me disseram que meus pais acertaram um compromisso de casamento para mim. É verdade. A colher de açúcar parou no ar. Não queríamos te contar assim tão de repente, mas sim, tá praticamente certo. O rapaz é da capital, filho de uma amiga da sua mãe. Um bom partido. Beatriz inspirou devagar. E eu fui consultada? Bem, sua mãe acredita que seria o melhor para você. Um lar estável, uma família bem estruturada. Ele tem boa condição de vida, vai poder cuidar de você. A palavra cuidar soou como um estalo em seus ouvidos. Cuidar de mim como se cuida de uma criança, como quem cuida de um vaso de porcelana. Não é isso, Beatriz. Eu não sou um fardo, disse, elevando-lhe. Eu não preciso de alguém que me guie pela mão. Preciso de alguém que ande ao meu lado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Mariana apoiou a colher na xícara,
sem saber o que dizer. Beatriz se levantou devagar, sentindo cada passo como um desafio. Eu posso não enxergar o mundo com os olhos, mas vejo melhor do que muita gente. E o que eu vejo agora é que ninguém perguntou o que eu quero. Saiu da cozinha antes que a anfitriã encontrasse resposta. Passou o resto da manhã vagando pela varanda. O calor apertava, mas ela não queria se trancar no quarto. Precisava pensar. Precisava sentir o chão sob os pés, o cheiro da madeira aquecida, os ruídos da vida acontecendo ao redor. Quando finalmente ouviu os passos de Lucas, soube que ele a havia encontrado só pelo jeito como se aproximava menos sem pressa, sem barulho desnecessário, como quem respeita a solidão do outro. Você soube? Ela perguntou. Antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa, soube. E tô tentando me meter onde não devo. Mas não é fácil. Beatriz deu um meio sorriso, voltando o rosto em direção à voz dele. Você acha que eu devo aceitar esse casamento? Não acho nada. Só acho que você merece escolher. Seja lá qual for a escolha. Ela sentiu uma pontada no peito. Aquela era a diferença. Ele não dizia o que ela devia fazer. Apenas reconhecia sua autonomia, sua capacidade de decidir. Eu fui prometida a um homem que nunca ouvi minha voz. E me apaixonei por um que me ensinou a ver o céu sem me mostrar o azul. Lucas ficou em silêncio, mas ela sentia que ele prendia a respiração. Você me faz querer ficar aqui menos, continuou. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que me chamem de louca. Ele se aproximou e tocou de leve a mão dela. Ficar é mais difícil que partir, eu sei, mas talvez seja o que me torne livre. No fim da tarde, a tempestade prometida finalmente caiu. O céu escureceu num tom roxo carregado e a chuva desabou com força, batendo nas telhas como se quisesse entrar. Os trovões rasgavam o silêncio em rompantes e os relâmpagos pareciam incendiar o horizonte. Beatriz, ao contrário dos demais, não correu para dentro. Ficou no alpendre, sentindo o vento gelado, os respingos no rosto. Era como se o mundo tivesse se lavando, e ela junto com ele. De repente, passos correram até ela. Era Lucas, ofegante, com a camisa molhada, grudando no peito. Você tá louca? Vai ficar doente aqui. Eu precisava sentir, disse, virando-se para ele. Eu precisava lembrar que tô viva. Ele parou, os olhos fixos nela, os pingos escorrendo pela testa. E você sente isso aqui? Sinto. Ela estendeu a mão. Você sente? Lucas não hesitou. Pegou a mão dela, apertou-a com firmeza e, pela primeira vez, falou sem rodeios. Sinto. Desde o primeiro dia. Desde que você chegou, vestida de silêncio e coragem. Beatriz sorriu, mesmo com a água escorrendo pelos cabelos. Então por que parece que a gente está sempre se... Porque o mundo não foi feito para nós dois, pelo menos. Não do jeito que ele é. Então que a gente construa outro. Ele a olhou com intensidade, os trovões diminuíam, a chuva começava a abrandar, e no meio daquele cenário úmido e carregado, houve uma pausa. Beatriz se aproximou mais um passo. Me diz que não foi só impressão, me diz que você também quer ficar... Lucas respirou fundo, os olhos cravados nela, como se tentassem atravessar a escuridão. Eu quero, mas preciso saber se você tem certeza. A única certeza que eu tenho é que nunca fui tão vista quanto agora. Mesmo sem enxergar. Ele puxou-a para perto, envolvendo-a num abraço morno, úmido, sincero. Ficaram assim por longos segundos, até que o silêncio fosse mais forte que a chuva. No dia seguinte, Beatriz reuniu a família da fazenda no alpendre. Dona Mariana, Lúcia e o administrador estavam ali, tensos, esperando algum escândalo. Mas Beatriz falou com serenidade: agradeço a hospitalidade. Mas chegou o momento de dizer algo que precisam ouvir. Eu não vou aceitar o casamento que me foi imposto e não volto para casa com medo de decepcionar. Eu volto, se voltar, com a certeza de quem sou. Dona Mariana tentou argumentar, mas Beatriz levantou a mão, com elegância. Eu o amo e sou amada, e isso ninguém pode me tirar. Olhou para Lucas, que estava a poucos metros, chapéu nas mãos. Ele não disse nada, mas o modo como a olhava dizia tudo. Naquela noite, sentados lado a lado na varanda, ela pediu: me descreve o céu outra vez? Lucas sorriu. Hoje, o céu tem o cheiro da terra molhada. Tem o som dos grilos felizes e das nuvens indo embora devagar. E tem uma lamparina acesa aqui do lado, fazendo a gente parecer mais próximo do que o mundo gostaria. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele. É esse o céu que eu quero para mim. A primeira luz da manhã atravessava as frestas da janela quando Beatriz acordou. Mesmo sem enxergar, sentia com precisão a mudança no ambiente. O ar parecia mais leve.
a temperatura mais amena. O campo despertava aos poucos, e ela o sentia respirar. No entanto, aquele não era um dia comum. A decisão que tomara na noite anterior ainda pairava no ar como poeira suspensa. Estava disposta a enfrentar as consequências, mas isso não tornava o fardo mais leve. Sentou-se na cama e, com as mãos entrelaçadas no colo, respirou fundo. Uma batida leve na porta a tirou dos pensamentos. Posso entrar? Era a voz de Lucas, hesitante. Pode. Ele entrou em passos, contidos, como se receasse perturbar algo sagrado. Ao vê-la ali, sentada de frente para a janela, sem medo, sem hesitação, sentiu um misto de orgulho e ternura. Trouxe café. Achei que você pudesse querer começar o dia com calma. Obrigada. Ela estendeu as mãos e pegou a caneca de barro. Parece que o gosto do café muda aqui. Tem cheiro de chão molhado e de coisa feita com verdade. Lucas sentou-se na beira da cama, mantendo distância respeitosa. Você dormiu bem? Dormi. Com o coração acordado. Ela sorriu de canto. E você? Não dormi. Beatriz virou o rosto em direção a ele, pensando em fugir. Lucas riu, mas havia algo de amargo na resposta. Pensando se você merece mais do que um vaqueiro meio sem rumo, ela pousou a caneca sobre a mesa de cabeceira. Não fala isso. Eu não quero mais. Quero real. Quero chão. Quero voz que me guia, sem me empurrar. Quero alguém que me respeite como você me respeita. Que me veja, mesmo no escuro. Lucas a olhou por alguns segundos em silêncio, os olhos úmidos, sem que ele percebesse. Então por que ainda parece que a gente está andando na beira de um abismo? Porque estamos, mas às vezes é ali que a gente aprende a voar. Na varanda, o dia já fervilhava. O som das ferramentas no curral, o riso das crianças correndo perto da cerca, a cantoria de um trabalhador lavando os arreios. Beatriz se sentou em seu lugar favorito, de onde podia ouvir o campo aberto e o movimento da vida. Sentia a madeira morna sob os pés e o vento brincando com os fios soltos do cabelo. Lucas se aproximou sem pressa, como fazia sempre que o silêncio era mais eloquente que qualquer palavra. Pensei em ir embora menos, disse ele. De repente, Beatriz virou o rosto, assustada. Por quê? Porque acho que estou atrapalhando sua vida. Porque talvez o que eu tenha para oferecer não seja suficiente. Ela se levantou, o rosto calmo, mas firme. Você tem ideia do que me ofereceu nesses dias? Lucas não respondeu. Você me deu liberdade, respeito. Verdade. Me deu o sertão pintado em palavra. Me deu a chance de escolher. Ela se aproximou até poder tocar o peito dele com a mão. Isso ninguém nunca me deu. E se você for embora, vai levar junto a única coisa que me fez enxergar, além da escuridão. Lucas segurou a mão dela com delicadeza. Eu tenho medo de não estar à altura. E eu tenho medo de que você desista de nós antes de tentar. Naquela tarde, a tensão atingiu a casa como uma trovoada silenciosa. O administrador, o cozinheiro e até a mais jovem das filhas da fazenda cochichavam nos cantos, especulando sobre os desdobramentos da decisão de Beatriz. Dona Mariana pediu para conversar com ela sozinha, no quarto. Beatriz, você sabe o quanto gosto de... Mas precisa pensar com a razão. Esse sentimento por Lucas é passageiro, fruto do isolamento, da novidade. Com todo respeito, Dona Mariana, a senhora está enganada. A voz de Beatriz era firme, mas sem agressividade. O que eu sinto não é impulso, é escolha. Eu vi mais com ele em uma semana do que com qualquer pretendente em toda a minha vida. Mas e sua família e o futuro que sua mãe sonhou? Minha mãe sonhou com segurança. Eu sonho com sentido. A mulher mais velha suspirou, cansada. Não havia mais argumentos. Então vai ter que arcar com as consequências, Beatriz assentiu. Pela primeira vez, com prazer, naquela noite, Beatriz e Lucas caminharam até o açude. Ele a guiava, mas não como quem conduz, e sim como quem oferece apoio a quem já sabe o caminho. Sentaram-se perto da água, o céu refletindo o brilho fraco da lua minguante. A brisa era fresca e o cheiro de mato era forte. O silêncio entre eles era diferente agora. Era alicerce. Você tem medo do futuro? Perguntou ela, num sussurro. Tenho, mas tenho mais medo de perder esse presente. Eu também. Ela virou o rosto, sentindo o vento roçar sua pele. Sabe o que eu mais gosto aqui? O quê? Que ninguém me pergunta por que eu sou assim. Ninguém me trata como uma tragédia. Lucas se virou um pouco, observando o perfil dela à meia luz. Você não é tragédia. É poesia. Beatriz riu, o som saindo como um alívio. A gente vai conseguir... Lucas, não sei. Mas se você continuar me enxergando assim, já é metade do caminho. Ela segurou a mão dele, com força. Então não me solta.
Nunca. O amanhecer seguinte trouxe um céu limpo, sem nuvens. Era como se até o tempo tivesse decidido colaborar com aquele novo início. Beatriz, de vestido simples e cabelos presos, se posicionou diante da varanda. À sua frente, alguns rostos conhecidos e muitos olhares curiosos. Eu sei que não é comum o que estou prestes a fazer. Sei que as pessoas esperam que eu volte para casa, que me case com quem foi escolhido por mim. Mas hoje eu escolho diferente. Olhou para Lucas, que esperava de pé, calado, escolho ficar. Não por teimosia, mas porque encontrei aqui alguém que me ensinou que o amor não tem forma nem molde, que ele é feito de escuta, de cuidado, de presença, e que é possível ver o mundo com o coração menos mesmo sem ver com os olhos. O silêncio foi absoluto. Até que uma das crianças da fazenda, pequena demais para entender convenções sociais, bateu palmas. Depois outra e mais outra. E então, como uma onda que cresce devagar, a fazenda inteira aplaudiu. Lucas se aproximou, estendeu a mão. Beatriz a segurou. Eles não prometeram nada. Não assinaram papel, não fizeram festa. Mas ali, diante de quem ousou assistir, selaram algo mais profundo. Uma decisão, um caminho, um amor sem garantias menos, mas cheio de verdade. A tarde se consumia devagar, quando o carteiro do povoado apareceu no portão, trazendo um envelope perfumado. O cheiro de lavanda atravessou o ar antes mesmo que a carta chegasse às mãos de Beatriz. Dona Mariana recebeu um envelope, leu o remetente e vacilou um instante. Menos a caligrafia elegante da mãe de Beatriz. Traços firmes, de quem sempre soube o que esperar do mundo. Chamou a moça até a sala, fechou a porta com cuidado e lhe estendeu o papel. Beatriz percorreu com os dedos a borda do envelope, sentindo o relevo do lacre. Pediu que lessem em voz alta. A carta era curta e cortante. Lembrava o compromisso acertado, pedia prudência, invocava um melhor para a filha, prometia vir buscá-la assim que possível. Ao fim, um pós-escrito de ternura contida, como se o afeto tivesse medo de se mostrar inteiro. Beatriz ouviu tudo em silêncio. No rosto, nenhuma fenda. Por dentro, um turbilhão. A voz da mãe atravessava distâncias, mas trazia junto o peso de décadas de escolhas feitas pelos outros. Agradeceu a leitura, pediu para ficar sozinha e ficou ali, na sala, com a carta entre as mãos, como quem segura um espelho que devolve o passado. Escutou a respiração da casa, menos um rangido aqui, um copo pousado ali, passos que preferiam a sombra. Depois, levantou-se, foi até a janela e deixou que a tarde entrasse no rosto. Quando saiu, encontrou Lucas no alpendre, sentado no degrau mais baixo, o chapéu no colo. Ele não perguntou, mas os olhos diziam que já sabia. Beatriz sentou-se ao lado dele. O silêncio que se instalou não era de ausência, era de presença inteira. Ela falou primeiro. A mãe viria. O noivo também. O mundo de fora vinha bascolar, com argumentos de ordem, segurança, reputação. Lucas olhou a linha do horizonte, onde o sol se desfazia em laranjas e cobres, e disse apenas: "Eu fico do teu lado." Não foi promessa grandiosa, foi chão. A notícia correu a fazenda como o vento por capim seco. Havia quem se alinhasse com a tradição, havia quem torcesse pelo amor, havia quem preferisse ver de longe, porque decidir, muitas vezes, é tomar partido de si mesmo. Dona Mariana, depois de muito mastigar lembranças da juventude, bateu à porta do quarto de Beatriz com um bule de chá e uma honestidade que raramente se dá em público. Contou de um amor antigo que trocou por um casamento adequado e de como, em noites frias, o corpo inteiro lhe lembrava a escolha. A gente aprende a viver, mas aprende também a medir o preço. Não aconselhou, ofereceu companhia. Beatriz apertou-lhe a mão com gratidão. No curral, Lucas procurou serviço duro. O trabalho pesado acalma o pensamento que quer correr. Selou um cavalo arisco, conferiu fechaduras, reparou um trecho de cerca que todo mundo adiava. Em cada gesto havia o esforço de pôr para fora, o medo de não bastar. Quando caiu a noite, voltou à casa grande lavado de suor e poeira. Encontrou Beatriz no corredor, o cabelo preso de qualquer jeito, a carta dobrada no bolso do vestido. Ela tocou o braço dele e pediu: "Hoje, me descreve só o que é nosso." Foram para o alpendre, a lamparina ainda apagada, a noite inteira por acender. O céu trazia poucas nuvens, a lua inclinada como um barco silencioso. O vento passava entre as ripas da cerca, compondo uma música de linha simples.
Lucas começou devagar, como quem afina a voz antes do canto, descreveu o cheiro da madeira aquecida pelo dia, agora soltando uma doçura leve, com todo o barulho miúdo das asas dos insetos circulando a varanda. Falou do cão deitado 2 degraus abaixo, respirando com a confiança dos que conhecem seu lugar no mundo. Beatriz sorriu. E nós? Perguntou. Nós somos o intervalo de silêncio entre um grilo e outro, respondeu ele. É onde a noite repara. Ela pediu a lamparina. Lucas trouxe. Pôs sobre a mesa pequena, a mão firme na haste, o fósforo riscando claro no escuro. A chama subiu tímida, depois criou corpo. Beatriz aproximou os dedos com cuidado, sentindo o calor, a vibração da luz, que não precisava ver para saber que existe. É assim que eu te vejo, não com os olhos, com uma claridade por dentro. Lucas baixou o rosto, tocado por uma emoção que preferia não nomear para não derramar. A chegada da família estava marcada para a manhã seguinte. A noite, portanto, era um entrelugar menos. Nem ontem, nem amanhã. Beatriz quis passá-la acordada. Conversaram de coisas simples, de como o café muda de gosto quando o tempo vira, de como o cavalo reconhece a voz de quem confia, do prazer dos trabalhos bem feitos, ainda que ninguém veja. Depois, falaram de coisas difíceis, do medo de se arrepender, da culpa de ferir quem ama, da coragem que não vem inteira, mas aos pedaços, como um bordado que se acrescenta fio a fio. A lamparina fazia sombras na parede, desenhando uma dança lenta que acompanhava o que era dito. Se tua mãe chegar pedindo que volte, que vais responder? Perguntou Lu. Beatriz respirou fundo. Que eu a amo e que me amo também. E que amar sem escolher não é amor, é decreto. E se o rapaz vier com doçuras e promessas, insistiu ele. Vou dizer que promessas sem escuta não me servem. Que eu não sou porcelana para enfeitar a sala de ninguém. E se disserem que sou pouco? Ele arriscou. Num quase. Beatriz sorriu de lado. Digo que és muito... E que quem mede amor por moeda não sabe contar. Por volta da meia-noite, a fazenda se encolheu no sono. A lamparina, porém, continuou acesa. Beatriz pediu para tocar novamente o rosto de Lucas, como no primeiro dia menos, mas agora sem susto, sem interrupção. Os dedos percorreram as mesmas paisagens. A testa ampla, a curva do nariz, o maxilar marcado, a barba curta. Só que o caminho era outro, porque a mão sabia mais. Não é que eu te veja melhor, ela disse. É que me vejo melhor em ti. Lucas, sem encontrar resposta que coubesse, encostou a testa na dela. O beijo que se seguiu não foi impulso, foi acordo. Ninguém invadiu território alheio. Reconheceram, juntos, a mesma casa. De madrugada, um vento novo varreu a varanda. Trouxe cheiro de terra fria e de promessa sem propaganda. Lucas cochilou por instantes, a cabeça apoiada no ombro de Beatriz. Ela ficou acordada, ouvindo o mundo que muda milímetros por vez. Em algum momento, pegou a carta no bolso e, em vez de rasgá-la, dobrou-a com mais cuidado. Não desprezava a história que a trouxera até ali. Apenas escolhia outro capítulo. O amanhecer chegou com um azul lavado de primeira hora. O carro da família apareceu, levantando poeira na estrada. Os raios de sol escorrendo pelas laterais como ouro líquido. Dona Mariana posicionou-se à porta, tensa e acolhedora. Mistura de quem sabe que o destino de ninguém cabe inteiro na mão de outrem. A mãe de Beatriz desceu com um vestido claro e uma firmeza antiga. O rapaz, elegante e polido, trazia o olhar de quem calcula degraus, cumprimento, formalidades, sorrisos de cerimônia. Depois, o convite. Conversemos a sós. Foram para a sala. A mãe começou falando de segurança, de planos, de médicos que poderiam acomodar a vida de Beatriz, conforto. A filha ouviu sem interromper, como quem honra. Quando lhe deram a palavra, ela disse que viera maturando a noite toda, que ama a mãe, que agradece a educação, que compreende o medo, mas que não aceita que o medo tome todas as decisões por ela. Contou de Lucas não como o vaqueiro, mas como o homem que a tratou com delicadeza, sem piedade, ou linguagem para coisas que nem ela sabia sentir. Não é aventura, concluiu. É verdade. O rapaz falou por fim, com cordialidade. Ofereceu o mundo que sabia oferecer. Viagens, recursos, estabilidade. Não era vilão, era apenas alguém moldado por outra régua. Beatriz agradeceu e, com respeito, recusou. A mãe mordiscou um lenço, entre ferida e alívio. Viu ali uma filha inteira, não a menina das primeiras quedas, entendeu? Ainda que doesse, que criar é também
abria a mão. Se for por amor, que seja, por fim. E abraçou a filha com uma força que fazia anos não dava. A casa respirou outra vez quando, horas depois, o carro retornou à estrada. Ficou um rastro de poeira e uma paz esquisita, dessas que chegam depois de tempestade. Dona Mariana chorou escondido na cozinha e, quando reapareceu, trazia cuscuz quente e um sorriso torto. É assim que começa uma vida nova, anunciou, pousando o prato no alpendre, como quem oferece altar. Ao cair da tarde, Beatriz e Lucas decidiram plantar um umbuzeiro pequeno no canto do terreiro. O gesto simples de quem finca a raiz sem barulho. A terra cedeu fácil à enxada. As mãos, sujas e certas, cobriram as raízes com cuidado. Cresce devagar, mas dura muito, disse Lucas. Que nem nós, completou Beatriz. Riram, como ri quem descobre que a esperança é trabalho de dia comum. A noite veio macia. No alpendre, a lamparina esperava. Lucas a acendeu outra vez, e a chama se ergueu clara, teimosa, delineando as bordas do mundo imediato. Beatriz aproximou-se, os dedos pairando sobre o calor sem tocar. A luz que se vê e luz que se sente, disse, baixinho, a minha é essa. Ele tomou-lhe a mão pulsua sobre o próprio peito, onde o coração batia num compasso que ela já sabia ler. E a minha é essa. Sentaram-se lado a lado, os joelhos quase encostados, o silêncio cheio de coisa boa. Lucas começou a descrever a noite pela última vez naquele dia, mas Beatriz o interrompeu com doçura. Hoje, descrevo, e foi dizendo, do cheiro do óleo da lamparina, do metal morno do suporte, da textura da madeira da mesa, do cão que suspira em sonhos, do som distante de um carro que já virou lembrança, da voz de Lucas, que muda de altura quando ele se deixa estar, falou da própria respiração, agora mansa, e do sossego que lhe morava por dentro. É assim que eu vejo, concluiu, com isto aqui, e tocou o peito. O beijo final aconteceu sem anúncio, não precisava de eloquência. As mãos se encontraram como quem sabe o caminho de casa. A lamparina, testemunha discreta, manteve-se acesa menos, nem mais forte, nem mais fraca. Apenas constante. Quando se afastaram, ficaram ainda segurando um do outro, como se segurassem a própria decisão. Beatriz sorriu, com uma serenidade que não cabia em fotografia. Lucas encostou o rosto no cabelo dela e fechou os olhos. Lá fora, o sertão se estendia sem pressa. Não havia clarins, nem fogos, nem papéis assinados. Havia o ofício do dia seguinte, o passo certo, a fala franca, a coragem miúda, sustentar o que se escolhe. E havia aquela lamparina menos pequena, insistente, menos acesa, no alpendre como farol, de rente que navega por dentro. Beatriz, antes de se levantar, passou os dedos outra vez pela borda da luz, gravando a memória do calor. Depois, entrelaçou os dedos aos de Lucas. Selaram o amor ali mesmo, diante da lamparina acesa. Não como quem encerra uma história, mas como quem abre a porta de uma casa e aprende, aos poucos, a morar no que escolheu.